portais da glória, do reino de Deus estão sobre vocês. Você é a porta na terra do reino. Você tem que entender que você se torna portador da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo, está habitável em você. Vocês têm que... Porque apóstolo, parece que está tão longe. Não está longe. Nós não fomos ensinados no início. E agora nós apanhamos no meio. Sofremos para ser transformado agora. Porque no dia da tua conversão, se quando você se converteu, você já começasse a ter uma vida de oração, fosse fundamentado a ter uma vida apoderada na oração, uma vida santa, você já seria outra pessoa hoje, é verdade ou não é? Tu teria muito mais possibilidade de ter uma vida muito mais poderosa. Mas não se preocupe, com Deus nada se perde. Com Ele tudo se ganha. Tempo perdido, colocado na mão de Deus, meu filho, é restituição de volta. Ele é o Deus da restituição para você. Ele está te restituindo o teu tempo. Mas para Deus restituir você em tempos que você perdeu na tua vida, e olha que eu vou te falar, hein? O tempo é muito precioso e você sabe que não volta mais atrás. Eu estou aqui para fazer só alguns reassentamentos, não estou te dizendo para dar novo ensinamento para você não. Nós temos que reassentar algumas coisas que você ainda tem que perceber e dar mais atenção a elas. Esse tipo de palavras, essas palavras, quando eu entendo o reino do fogo, elas foram colocadas por sabedoria divina dentro de mim. À medida que você está herdando essa unção e esse fogo na tua vida, essas palavras estarão em sua boca. A unção, ela coloca a palavra em você. O fogo coloca a palavra de fogo em você. A unção coloca palavras ungidas em você. Vocês têm que ser homens de unção e homens de fogo. Mulheres de unção e mulheres de fogo. Não para ficar brincando dentro da igreja, mas para estabelecer reino sobre a igreja. Para fazer sua parte efetiva, desde um atendimento ali dentro. Tudo isso aqui é espiritual, você que não vê. Tudo é espiritual. Desde a minha juventude, quando eu limpava a cadeira da igreja, eu limpava ungindo, o fogo caía. Toda vez que eu dobrava meu joelhinho dentro de casa, eu orava, jovenzinho, Senhor, visita a igreja hoje. Eu chegava na igreja mais cedo, eu ungia as cadeiras, meu irmão, o fogo caía na igreja. Isso é sacerdócio. Você já tem que estar orando na tua casa, a gente vir para o culto, Senhor, manda fogo na igreja hoje, Senhor. Incendeia nossas vidas, Senhor. Eu quero beber dobrado, quero receber dobrado. É sacerdócio. Nós não podemos mais ficar nos enganando só com nossos mantos ministeriais. É era do fogo, já falei para você e vou te falar de novo, até que você aceite isso. Deus está convocando homens e mulheres de fogo nos últimos dias. E você vai ter que entender que a qualquer momento a tua boca vai começar a se abrir na terra. Você vai começar a andar na rua e de repente você vai ver a morte, vai ver a miséria. Não, tu não vai aguentar mais. O fogo em você vai pegar em você. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Chega uma hora que o fogo vai ter que tomar você. Então Deus está injetando fogo, está injetando unção, mas tem uma hora que Ele te toma. Ele vai tomar sua boca, vai tomar vocês nos setores da sociedade onde vocês estão trabalhando. Cada área onde vocês estão hoje é necessário você exercitar a influência do poder de Deus ali dentro. E não é brincadeira. Deus falou para mim isso de manhã. Diga a eles, começa a libertar as pessoas no teu emprego. Liberta as pessoas lá no consultório onde você trabalha. Liberta as pessoas nas ruas. Liberte as pessoas na tua casa. Liberte elas no reino do Espírito. Entra num lugar de cativeiro onde elas estão em espírito e quebre as forças do inferno ali e elas vão começar a ser salvas aqui. Sabe onde eu comecei meu primeiro sacerdócio? Dentro do meu quarto, na intercessão, gemendo, orando pelo meu bairro, pelas pessoas, pelos meus vizinhos, pela igreja, pelas nações. Eu orava. Deus me levava em espírito para trabalhar para Ele. Eu entrava nos portais, eu arrancava as pessoas do necrotério, as pessoas tudo nas gavetas, eu puxava assim, eu vi o rosto delas, o Senhor falou, você está livrando todas elas da morte, já estavam todas destinadas a morrerem, mas por causa das suas orações, estou livrando eles da morte. Mas quando a igreja ela perde o seu assentamento nas regiões celestiais, os principados, potestades ganham poder para matar, roubar, destruir.
Você não pode ter medo. Você não pode temer. Você vai ter que gemer. Você vai ter que rungir. Vocês precisam permitir que o ministério do Espírito tome vocês por completo. A primeira obra do Espírito Santo na sua vida é entregar você à presença de Deus e começar a regenerar você de dentro para fora. Mas aquilo que o Espírito Santo começou alguns anos lá atrás, não confunda o Espírito Santo. Eu não posso confundir ele. Eu não posso voltar para os mimos lá de trás. Eu não posso voltar a ser aquela criancinha que só ficava na dimensão da presença. Na dimensão da presença, você pode ali ter paz, você pode ficar ali dentro, meu querido, mas você não vai conquistar nada. Você só conquista coisas para você. Quando você entra na dimensão do fogo, ele chama você para conquistar para o reino, para multidões, para a sua família. As pessoas só pregam, alguns pregam o evangelho, e é bom. Fica dentro de casa, entra no seu quarto, coloca o soco e fica ali adorando a Deus. Até quando você vai ficar ali dentro? Chega uma hora que você tem que sair. Chega uma hora que você vai ter que começar a fazer alguma coisa. Mas você fica esperando consagração na igreja, pô. Eu sou missionário. Missionário o quê? Vai para o campo, faz a missão. Você tem que manifestar fruto antes da consagração. Tem que ter fruto antes. Eu manifestei fruto antes. Eu sou evangelista. Eu evangelizava, eu levava pessoas para a igreja. Eu chamava meus vizinhos para ir na igreja. Vocês estão aqui no bairro, nem chamam os vizinhos do bairro para vir para dentro da igreja, que é unção aqui dentro. Que evangelho é esse que você vive? Você tem que ser influência onde você está, meu filho. Se você está no bairro, não está ganhando uma alma aqui para Jesus aqui do bairro, alguma coisa está errada com você. Você é um beberrão de unção, só busca coisa para você aqui dentro. Você não está preocupado com o reino, coisa nenhuma. Você está preocupado é só com o seu umbigo, com a tua vida. Só beber para si. Você quer o óleo da videira só para si. Por isso que você não cresce. Se eu quisesse unção só para mim, eu não cresceria. Eu comecei a sacrificar pelo meu próximo, pela minha família. Sacrificar pelo meu bairro. Eu comecei a pregar para os meus vizinhos. Eu expulsava o demônio dos meus vizinhos. Ache alguma casa, porque tem alguma porta aberta lá fora esperando vocês. Só está esperando vocês entrar e tomar domínio lá e tacar fogo na terra. Vocês precisam ser mais ousados. Fala, eu preciso ser mais ousados. Para de achar que você é o que dentro da igreja? A pessoa quer ser alguma coisa dentro da igreja. Aqui é fácil. Você levanta a voz aqui dentro você fala alto lá fora. Fala alto com o diabo lá fora. Você briga com o pastor na igreja, briga com o macumbeiro lá fora então. Você discute com o pastor, discute com o feiticeiro lá fora. Ganha ele, convence ele. Às vezes nós somos muito bons aqui dentro da igreja, mas somos péssimos lá fora. Está cheio de heróis, super-heróis em cima do púlpito. Mas cadê os heróis verdadeiros lá fora? Fazendo alguma coisa para que o reino de Deus aconteça na terra. Estão me entendendo a exortação aqui dentro? Não se ofenda. Se conserta, se ajusta. Como é que Deus colocou mais fogo na minha vida? Trabalhando no fogo. Trabalhando, como é que Ele aumentou a unção na minha vida? Trabalhando com a unção. Nós andamos em um caminho, você tem que andar no caminho do fogo. Para atingir um destino. Fala, eu tenho um destino para chegar. Você começa com águas no tornozelo. Ezequiel é o capítulo 37. Água no tornozelo. Águas no joelho. Águas que davam na cintura. E ele mediu mais 1000 côvados, 500 metros. Cheguei num ponto onde não podia mais passar nada. Sabe o que significa isso? Coloca para mim, Ezequiel capítulo 37. Eu preciso entrar na palavra com vocês. Quem está comigo dá glória. Fala, recebe com alegria. Fala, obrigado, Jesus. Versículo 3. E o homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, mediu 500 metros e me fez passar pelas águas que me davam nos tornozelos. Olha só, presta atenção. Cada dimensão que você recebe de Deus, você recebeu o espírito de adoração, você começa com água no tornozelo. Se você recebeu o batismo de fogo, você começa com água no tornozelo. Se você recebeu uma unção de pastor, você começa com água no tornozelo, meu querido. Ninguém começa já no fundo, no profundo, meu querido. Você não aprende a nadar dentro do mar, você aprende a nadar numa piscininha. Nós estamos aprendendo a mergulhar, amém, amém? Eu não quero pegar e fazer assim, vai lá no fundo.
Desenvolva a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. Desenvolva o fogo na tua vida. Avance nos desígnios pela qual os batismos foi dado a vocês. Fala, eu preciso avançar nos desígnios dos batismos. Se ele te batizou com fogo, tem um desígnio de fogo sobre você agora. Aleluia. Isso é muito poderoso, pastora. Você entendeu que é poderoso isso? E você tem que alcançar o desígnio do fogo. Sabe o que significa isso? Na medida que você entra na competência, no compromisso e suporta o fogo, os processos de purificação, de amadurecimento, as águas aumentam na tua vida. A sua profundidade, a sua extensão do seu espírito, ela se expande. Deus deposita mais de quem Ele é em você. Ele atribui à sua voz mais autoridade. Ele concede a você sabedoria além do que você tinha. Mas é usando o que você tem que você recebe, dando o que você recebe, sacrificando o que você cresce da glória. Você chega a água na cintura. Existe muita coisa para falar sobre isso, mas presta atenção. Aí você chega num ponto que não tem mais volta para você. Quando você está com água no tornozelo, você volta. Água no joelho você pode voltar, mas quando chega na cintura, o negócio começa a ficar mais tempo na tua vida, querido. Quando você conseguiu vencer o reino da carne, o reino da sua alma, e você entrou na dimensão do seu espírito e começou a viver em espírito, agora só tem um lugar melhor para você. Mergulha profundo. Se entrega totalmente. Senhor, eu quero me entregar totalmente, eu me consagro a Ti. Não tem problema, esse desejo é bom. Agora você vai passar processos pela qual Ele vai te preparar para você ter uma vida totalmente entregue a Ele. Ninguém consegue se entregar a Deus do dia para a noite, é processo. Quando a água está no seu tornozelo, você ainda pode voltar para trás. Quando chega no joelho já fica um pouco mais difícil, mas você já consegue ainda voltar para trás. Mas Ezequiel disse que chegou num ponto que já não conseguia mais andar, vencer as águas. Que ele não tinha como, até para voltar para trás eu vou ter que mergulhar, vou ter que nadar. Eu já estou tomado pelo rio. Agora espero que eu me entregue totalmente. Fala, entra na dimensão da entrega total. Agora escute o que eu vou ensinar para vocês. Cada reino de Deus, você vai evoluindo em dimensões, você vai passando pelas as esferas, vai vencendo, até você ser possuidor, guardião de uma dimensão. Todos vocês que foram provados no fogo, que andaram na dimensão do Espírito Santo, o Espírito de fogo, você entrou no divino fogo de Deus, você está andando na santidade do Altíssimo, na natureza, na semelhança do Altíssimo. Somos batizados com fogo, na semelhança do Altíssimo. Ele é um Deus de fogo e faz dos seus ministros como labareda de fogo. Vou inculcar isso na tua cabeça. Eu vou inculcar isso na tua cabeça, até que você entenda isso. Chega um momento que você fica em dúvida. Está muito difícil, Deus. Eu não aguento mais. Eu vou parar. Aí você dá uns passinhos para trás, você sai de algo no joelho e você quer voltar para algo no tornozelo de novo. Vou ficar aqui. Esse é o teu problema. As pessoas querem muito de Deus, mas não querem continuar avançando. Elas não querem pagar o preço por isso. É uma vida sacrificial. Mas é a melhor vida que existe, eu digo para você. Tinha um jovem em São Paulo, ele estava começando o ministério, ele veio fazer uma pergunta para mim assim: apóstolo, eu tenho algumas ideias de negócios e tal. Deus está me prosperando algumas coisas, eu quero alcançar algumas coisas assim. Eu falei para ele, você tem quantos anos? Ele falou a idade, ele é bem novinho. Não sei se você tinha 20 anos, 19. Eu falei, você não está na época de nada disso na tua vida. Você está na época, sabe de quê? Matar sua carne. Você está na época, sabe de quê? De jejuar, de orar muito e não se preocupar com isso agora. Faça tudo na medida que não comprometa a tua vida espiritual. Eu falei, você está em tempo agora de se entregar ao Senhor e matar essa vaidade da tua vida. Eu falei bem assim para ele. Sabe o que esse menino fez? Ele seguiu o meu conselho. Esse menino está uma labareda de fogo. Quando ele entrega o profético, é uma riqueza de detalhes, de profundidade.
Ele deixou algo grande que ele estava ganhando, para ganhar algo ainda muito maior, muito maior. Eu falei assim: filho, eu passei a minha vida me entregando ao fogo. Eu entreguei minha profissão, entreguei tudo. Eu me entreguei completamente. Essas outras coisas, quando você estiver maduro, Deus assim te dá assim, ó, pá. Começa a vir, você fala: meu Deus. Quando você estiver preparado, Ele vai te entregar tudo que está dentro do seu desígnio. Mas você tem que estar preparado para suportar o seu futuro. Você está jovem. Se você não passar agora e se entregar agora a Deus, depois vai ficar mais difícil para você. Depois fica mais difícil. É agora e depois Deus te acrescenta tudo assim na sua vida. Eu falei para ele, para mim receber de Deus, quando Ele começou a dar, foi a parte mais fácil. O mais difícil foi o teu caráter compatível com aquilo que eu tenho hoje. O mais difícil foi eu suportar o fogo das provações, ser modelado como um vaso para suportar a essência da glória, as riquezas e atribuições que Deus nos dá para estabelecer um governo na terra. Deus está te preparando para isso, Deus está te preparando, Deus está te preparando, está te preparando. Mas às vezes você foge do fogo, às vezes você até quer fugir do fogo, você não quer compromisso. Você foge do fogo. Você se aparta do ministério porque as pessoas não estão fazendo aquilo que você quer, você está muito enganado. Esse é o teu problema. Eu tive em igreja, eu desde jovem, meu filho, tinha momento que era difícil, confrontador, o que o meu pastor fazia, mas eu estava servindo num sacrifício. Era ali que Deus estava me provando. Quando a coisa fica muito difícil, é porque agora que Deus está te libertando. Quando a coisa está fácil, você não está sendo liberto. Mas quando as coisas se estreitam, fica difícil o relacionamento, como suportar, quando suportar, às vezes o teu irmão fica difícil suportar o irmão da igreja, é a hora que Deus está te dando mais amor na tua vida. Porque o amor é sacrificial, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Queremos amar só condicionalmente, quando as coisas estão favoráveis a nós. Meu querido, o amor se desenvolveu na minha vida quando eu fui contrariado, quando eu fui traído. A misericórdia foi desenvolvida na minha vida quando eu tinha a espada para punir a pessoa, eu dava misericórdia, eu perdoava. A mansidão veio na minha vida depois que eu fui muito contrariado, aprendi a controlar o meu impulso. Você é gerado no fogo. Nós somos formados no fogo. Você vai se tornar uma labareda de fogo. Sabe o que significa isso? Você vai pagando o joelho, vai pagando tornozelo, joelho, vai pagando cintura, mas chega uma hora que você vai dar uma dimensão na tua vida. Você estará imerso numa dimensão. Eu não estou te falando só de receber uma unção, ou receber mais fogo na tua vida. Você agora é digno de ser participante direto do Senhor dentro de um reino dele. Pessoas que foram intensamente mergulhadas, provadas pelo Espírito de adoração, entraram numa dimensão de uma unção de adoração extraordinária, mas passaram privações, provações, até ser vasos santos e puros, para estar adorando o Elohim no altar. Se tornaram grandes ministros de adoração, porque eles são portadores agora de uma dimensão. Então quando eles começam a entrar nessa dimensão, o que acontece? A glória começa a se manifestar. Eles atraem ela para a terra. Por quê? Porque eles são portadores de uma dimensão. Você vê hoje, para me mover no fogo, na unção, eu não preciso colocar a mão na tua cabeça? Você reparou o que está acontecendo? Porque cada vez mais a unção foi aumentando, o fogo foi aumentando, porque eu entrei num lugar de uma habitação. Fala, no reino da presença. Eu tenho que conquistar a presença, até que a presença me conquiste. Você primeiro está conquistando Ele, mas chega um momento que Ele vai começar a te conquistar. Você começa a buscar Deus na presença dEle, você está buscando Ele pelos seus interesses. Você quer o amor dEle, você fica ali, mas daqui a pouco Ele vai começar a mostrar quem você é, e vai querer conquistar áreas de você que você é muito difícil, que nem a tua mãe conseguiu te mudar, nem as palmadas e as varadas do seu pai te mudou, mas ele vai ter que te conquistar você. Você entende o que eu estou te falando? Há momentos que você está conquistando a Deus ali, mas e quando Ele começa a conquistar você? Aí a coisa começa a mudar de figura. Para cada dimensão do reino, você vai ter que entender que você vai entrar nos domínios. É uma questão de domínio. Tudo em Deus é uma questão de domínio.
As suas palavras terão domínio. Elas não serão mais efêmeras, não serão mais normais. Você não é mais um tagarela, você não é um papagaio mais, não. Você é uma pessoa que sabe se portar, porque a tua palavra tem um peso de responsabilidade agora. Você se comprometeu tanto com o ministério da palavra, que a palavra começou a habitar em você, e o que sai da tua boca está ungido. A inteligência que eu tenho, a sabedoria que eu tenho, a revelação que eu tenho, ela veio de dentro da palavra. Às vezes eu falo que esse homem de negócio é um homem muito inteligente, e eu estou conversando com ele, e de repente nós falamos de uma linguagem, começa a falar, mas de onde eu aporto essa inteligência? Do Espírito. É verdade, né? É verdade, né? É verdade, muito. Só que eu estou espírito com ele, eu vivo contente assim, meu espírito começa a sabedoria do Espírito. Então, para todas as áreas da vida, a sabedoria do negócio primeiro vem do reino. Todos os princípios que Deus nos ensina no altar, no ministério, se a gente aplica para a vida, dá certo. Dá certíssimo. Se a gente governar os negócios, governar a empresa debaixo do princípio que eu governo o altar, a empresa vai ter sucesso. Se você governar lá dentro da tua casa, com a unção que Deus te der de governo aqui dentro, a coisa vai dar certo. Não, se você replicar o altar daqui, fazer um mini altar dentro da tua casa, igual está aqui dentro, meu filho. O problema é que eles só oram na igreja, não quer orar dentro de casa. Não, o problema é que você só faz tabernáculo e você só runge aqui, ó. Você fica correndo aqui. Agora está dentro de casa, você é um frouxo. Você é frouxa. Fica na minha igreja, não consigo. Não consigo o quê? Levanta o altar. Estabelece os princípios do reino na tua casa. Pega essas palavras de fogo, joga nos teus filhos. E começa a falar, filhinha, anda no caminho do fogo. O que é o caminho do fogo? É pureza, santidade, Deus vai refinar teu caráter. Deus vai expor quem você é. Eu não dou mole para minha filhinha pequenininha, não. Ela tem que ser queimada no fogo agora. O fogo é o que eu te disciplino. O fogo é a natureza do divino. Ele é Deus de fogo, Ele está te dando a natureza dele. Suporte a natureza de Deus. Você quer as coisas de Deus? Você quer as bênçãos de Deus? As maiores bênçãos. As gloriosas, que se tornam uma fonte em tua vida, que você não tem que mais ser um pedinte, ficar pedindo. Não, faz parte de você, porque você conquistou ela dentro do reino. Você agora é um possuidor dos direitos de ser herdeiro dentro do reino, porque você passou água no tornozelo, água no joelho, água na cintura, passou os testes, evoluções de maturidade, está maduro. Filho maduro é da reino, herança. Deus está te preparando para a herança, então suporta os testes de fogo, suporta, avance, não pare. Muitos ministérios chegou a um certo ponto e pararam. Receberam unção, receberam o que queriam e saíram do fogo. Pararam de sacrificar a vida, o caráter, pararam de sacrificar tempo com Deus. Sabe o que começou a acontecer com eles? Comprometeram os seus dons, comprometeram a unção ministerial deles. Não comprometa a tua vida, tome cuidado com isso. Não saia do fogo, você vai comprometer a sua santidade, você compromete a sua salvação. Eu falei ontem para vocês e repito de novo, porque você talvez não gravou. Muitos de vocês, se eu falar para mim às vezes, eles não perceberam. Às vezes não perceberam, esqueceram. Você não pode esquecer. Por isso você tem que rever a palavra. Até que ela entre em você, o entendimento dela pegue você. Até que ela se assente com uma revelação dentro de você. Eu estava em São Paulo, eu ministrei uma mensagem, foi linda, né? A regra dos três. Eu criei, Deus me deu uma sabedoria de criar a regra dos três. Eu ensinei sobre as regras. Isso aqui é prático e é para todo mundo. As 3 dimensões mais poderosas da fé, de como operar em 3 dimensões mais poderosas da fé. Sobre o profético, o ministério profético, o dom profético, a regra dos 3 proféticos, das 3 dimensões do profético. Sobre, quando você herda o dom profético, o Espírito será derramado, João capítulo 2, versículo 28, profetizaremos sonhos e visões, a regra dos 3 dimensões, as 3 dimensões iniciais da dimensão do profético. Depois vem arrebatamento, êxtase, etc. Mas visão, sonhos e profecia. Depois você entra nas 3 dimensões, das 3 dimensões iniciais da oração: pedir, buscar e bater. Quando você estabelece a regra dos 3, quando você é água no joelho, água no tornozelo, água na cintura, você entra para as dimensões dos domínios. Você sobe. Você tem acesso direto à porta.
Uma vez que você desenvolveu o buscar, aquele que busca recebe, Mateus capítulo 7, todos que buscarem vai encontrar o que busca. O que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Eu queria falar todas elas para vocês se eu tivesse tempo, mas meu tempo está acabando, só tem alguns minutos. Não tem mais tempo. Agora vocês vão ter que acostumar com isso. Eu já falei para vocês, às vezes a gente prega tanto para você, mas você retém pouco ainda. E falar muito não significa que está sendo eficiência. Às vezes é a nossa deficiência, temos que aprender muito ainda. Mas eu quero que você entenda, o batismo de fogo é o batismo da semelhança do Altíssimo, porque Ele é um Deus de fogo, você se torna uma labareda de fogo. É natureza, fala herdar a natureza da santidade do poder do Altíssimo. Mas eu quero saber, você vai querer mergulhar no rio de fogo hoje ou não vai? Então, olha só, às vezes você vai mergulhar por causa dos rios onde eu estou, eu consigo te levar. Você bebe da unção do profeta, bebe da unção do apóstolo, recebe o fogo do profeta. Muitas coisas que vocês provam, elas são só uma prévia daquilo que será seu no futuro. Que Ele está te preparando para isso. Quanto mais vocês persistem na obediência à palavra, estabelece o caminho da obediência, a unção é nutrida, a unção se nutre na obediência, o fogo se desenvolve no sacrifício. Obedecei a forma de doutrina que tem sido dada a vocês. Essa é a doutrina verdadeira do reino. Vamos lá, vou onde Deus falou para mim hoje, 1 Coríntios. Ele falou Coríntios comigo. Abre Coríntios capítulo 12, versículo 7. Você quer que eu fale a regra dos três para vocês um pouquinho? Se dá tempo eu falo. Fala, em cada dimensão do reino, eu encontro parte da natureza de Deus. Quando caminhamos através do fogo, chegamos ao reino de fogo. Fala, um caminho é para ter um acesso. É chegar num destino. Se você caminha na santidade, você vai conhecer o Deus e os lugares da santidade. Se você caminha na adoração, você vai entrar onde os serafins estão, pastora Roberta. Você vai entrar no reino da adoração, vai conhecer o ministério de adoração dos anjos. Davi conheceu, querido. Davi foi tão profundo a adoração que ele estabeleceu um tabernáculo dele de 24 horas de adoração, proclamação e sacrifício em Israel. Você entende? As pessoas estão parando o evangelho porque elas não estão sendo ensinadas sobre isso, elas não estão tendo continuidade. Elas não herdaram as dimensões dos reinos. Elas começam a falar em língua, e ficar 5, 10 anos assim na igreja. Não desenvolveu, água no tornozelo, acho que é. Mas a pessoa agora está se dedicando àquele dom. Na medida que ela se dedica a uma dimensão, ela vai começar a ter progresso, ela vai ter extensão. Então, quando você leva a sério falar língua, você para de ficar brincando de línguas. Você começa a levar a sério línguas. Você vai sair da água do tornozelo, ele vai te abrir as dimensões que existem dentro do reino das línguas. Talabraqueia na letras, caleia. Calossária da livras, cadeia na rata, cadoximaragadaia. Então o Espírito vai alcançando os desígnios pela qual os batismos, os dons foram dados a vocês. Ele te batizou com fogo. Ele te colocou no caminho de fogo, para você chegar no reino de fogo. Até você ser portador de uma glória na tua vida, aonde os demônios não vão mais ter acesso em você, aonde o reino das tuas emoções não domina mais o seu caráter. O fogo, ele refina, ele prepara o reino das emoções, pensamentos, afeições, desejos e paixões da carne. Ele purifica, ele consome a corruptibilidade dessas dimensões. Até que você chegue aonde você quer. O Senhor falou, era um rio tão profundo que não podia mais passar andando, tinha que nadar. Quando chega o momento que você já tem que mergulhar, você já está tomado de uma dimensão. Peraí, você não entendeu ainda.
Não é só receber uma unção ou ficar esperando ela. É você entrar dentro de uma dimensão onde ela faz parte plenamente de você. Para você andar como homens e mulheres de fogo, você tem que estar totalmente comprometido, envolvido com o Evangelho. Sabe, eu tenho irmãozinhas, filhos espirituais, sentam aqui na cadeira, não sou o ministério ali. Mas estão cheios de fogo. Estão cheios de obras. Estão trabalhando para Deus. E não precisa estar sentado ali. Desculpe. Quem está me entendendo aqui? Então, você vai encontrar, presta atenção que eu vou te ensinar aqui. Você recebeu o batismo de fogo. Você começa uma caminhada de fogo. O Deus de fogo vai começar a se revelar em dimensões e proporções de acordo com o que você pode suportar, de acordo com que a sua natureza humana está sendo santificada, o que ela está sendo purificada é o que ela suporta de Deus. Eu tenho um Deus na minha vida. Você tem Deus na tua vida onde? Que eu não estou vendo. Cadê o fogo? Cadê os milagres? Cadê a transformação? Cadê o caráter santo? O que eu tenho de Deus na minha vida é visível para você. Nós não podemos mais nos enganar com a falsa religião. Eu tenho Deus na minha vida, eu tenho fé em Deus. Você tem fé em quê? Sabe nem o que é fé? É tudo coisa do homem, coisa almática, criada pela mente dos homens. Nós temos que ter experiência de fé. O que você tem de fé é o que você tem de experiência. O que você conhece de Deus é o que Ele se deixou conhecer para você, o que Ele se revelou para você. Você não é capaz de ter mais de Deus além daquilo que você foi capaz de suportar, de provações e revelações que Ele te deu no meio delas, nesses processos de transição. Você está quebrando o reino da carne, o reino do sangue. Você está libertando sangue e carne. Você está trazendo os domínios da sua alma, da sua mente, até que você amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de todos os teus pensamentos, todas as tuas forças, toda a tua alma. Até que você chegue nesse ponto de amar Deus com tudo que você é. Ao ponto de tudo que está em você estar consagrado. Você não pensa mais mundanamente. Você não pensa mais pela lascívia. Você não pensa e não age mais segundo o impulso da tua carne. Você está cada vez mais determinado, cada vez mais ungido, cada vez mais sagrado para Deus. É um preço, é uma luta, é um sofrimento, mas não se preocupa. Ele está com você te dando graça. Ele está te fortalecendo. Ele fala, continua. Isso não é para você ser destruído. Ele fala, se você caminhar por fogo, Ele não vai destruir você. É difícil. Fácil, posso? Não. Mas é o caminho da transformação. O fogo produz transformação. Somos batizados no fogo para ser transformados. Quando você aprendeu a andar com a presença, escuta o que eu vou falar sobre o reino da presença, a dimensão da presença. Eu me encontrei com Deus em aspectos específicos do seu amor, do seu caráter, da sua bondade. Eu encontrei coisas específicas aqui. Eu mergulhei, aprendi, acessei, desfrutei durante muitos anos e muito bem. Alcancei o que tinha alcançado. Então, quando eu estou no meu secreto com Deus, eu sei acessar a dimensão da presença, não só a dimensão do fogo dos anjos. Quando Deus começou a me apresentar o reino dos anjos, a dimensão dos anjos, eu comecei a conhecer os anjos. E eles me revelaram aspectos, naturezas e me levaram em transportes para conhecer, pessoalmente, tá? Estou falando em espírito, para conhecer naturezas, dimensões do reino e de Cristo que eu não conhecia, que eles eram portadores daquelas dimensões. Os seus anjos guardiões, eles são portadores dessas dimensões do céu. Eles estão em reinos específicos lá dentro, estão trabalhando, abrindo caminho, lutando por você, até que você chegue e esteja com eles lá. E dê menos trabalho para eles aqui. Às vezes nós damos trabalho para os nossos anjos, tá? Eu estou falando sério. Fala para o seu irmão, dê menos trabalho para os seus anjos. Não, peraí, deixa eu corrigir. Fala assim, fala para o seu irmão, não seja um trabalho para os seus anjos. Fala, dê trabalho aos anjos. Porque nós damos trabalho aos anjos.
Quando eu falo em domínio, quando eu falo em autoridade, quando eu estou na minha posição de responsabilidade, os anjos estão trabalhando comigo. Eles esperam mover, eles esperam você se mover na direção do Espírito, para eles se moverem. Eles estão doidos para trabalhar, eles estão esperando. Oh! Mas ela está demorando. Senhor, posso dar uma surra nela? Um dia, eu estava passando uma luta tão grande, foi tão terrível em 2023. Você já ouviu isso aqui, já falei isso para vocês. Aí eu culpei a Deus da minha luta, né? Você já culpou a Deus? Eu já culpei a Deus. Todo mundo já culpa. Todo mundo culpa a Deus. Aí eu falei, Senhor, se acontecer alguma coisa, a culpa é sua. Você me colocou aqui nesse evento. Aí ele me respondeu lá em Brasília. Estava em Brasília e hoje veio falar comigo. O meu anjo do sacerdote. Vem falar comigo. O meu anjo sacerdote. Ele materializou para mim. Eu estava no altar dormindo na igreja de madrugada. Ele apareceu para mim. Lindo, lindo, forte, que é coisa linda. Ele falou assim para mim. Eu vim aqui por causa de uma oração que você fez. Você falou que se acontecesse alguma coisa com você, seria culpa do Altíssimo? Que negócio é esse, rapaz? Tu é maluco? Rapaz, tu é doido, tu quer morrer, cara? Só faltando falar isso pra mim. Tu quer morrer? E eu ficava ouvindo, ele falou assim, se acontecesse alguma coisa com você, nós é que somos responsáveis pela vida de vocês. Ele falou, foi dado a nós a responsabilidade de cuidar de vocês aqui. Aí ele mostrou meu pé, falou assim, você calça quanto no natural? Eu falei, 41, 42. Ele falou assim, no reino do Espírito você calça 40 e poucos. Aí mostrou meu pé grandão. Ele falou, olha para o seu pé, eu olhei meu pé. Ele estava molhando minha estatura de espírito. Olha para a estatura de espírito para você vencer a tua guerra. Aí, olha só, olha como é que eles vêm para batalhar. Olha o que aconteceu. Apareceu 3 lápis de cores. Azul, vermelho e amarelo. Ele me entregou o azul. Aí tinha outros anjos. Atrás daquele meu anjo sacerdote, tinha um outro anjo guardião do meu apostólico. E aquele outro guardião se manifestou e falou comigo. Aí veio um arcanjo. Ele falou, seu arcanjo protetor, falando de tal, assim, subiu para o céu e fez uma proclamação. Você é apóstolo de Cristo para essa nação. Você é um profeta de Deus. Aí começou a falar comigo. Aí ele subiu. Dentro disso, aquele outro todo que estava comigo, ele estava para trabalhar. Olha só com o diabo, como é que ele pega o diabo, os demônios, os anjos pegam os demônios. Ele falou assim, é hora de derrubar os demônios. Aí ele me dava o lápis na minha mão, ele pegava o outro lápis, ele pegava o vermelho, eu pegava o azul. Ele falou assim, quebra eles. Aí eu vi vários demônios, igual homens, tudo perverso, tatuado, cabeça raspada, aquela coisa feia para caralho. Ele falou, quebra eles. Aí a gente quebrava, viu o anjo fazia assim, pau, 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 quebrava. E eu começava a dar pancada no diabo. Sabe o que aconteceu no culto de noite? Rapaz, manifestou, foi quase exorcismo a igreja, manifestou a igreja inteira. Só ficou de pé de misericórdia alguns obreiros para trabalhar, porque estava todo mundo caindo manifestado. Assim. Irmão, foi tão assustador. Acho que foi o culto, até hoje na minha vida, acho que um dos mais assustadores que eu vi. Irmão, era grito, era todo mundo jogando cadeira para o alto, foi, está todo mundo endemoniado. Olha o pastor, apóstolo. E agora? Vinha gente arrastando lá de trás, assim, no meio do chão, outro arrastando para lá, falei, gente, não tem nem obreiro para segurar isso aqui. Mas por que manifestou? Porque no reino do Espírito, a gente pá! Os seus anjos, eles querem trabalhar com vocês, mas vocês têm que estar no caminho do fogo. Você tem que estar com os pés dentro das águas do Espírito. Você tem que estar na dimensão do Espírito. Mesmo que você está com a aguinha no tornozelo hoje, é um caminho, anda na dimensão do Espírito. Água fala da dimensão do Espírito. Ezequiel teve que entrar para outra dimensão do Espírito, entrou para outra dimensão do Espírito. Ele falou, tinha um rio. E uma vez que você entra e se torna possuidor dos direitos que você alcançou, pelas provas que suportou, a santificação que você herdou, você entra na dimensão do reino. Recebeu a batismo de fogo, uma dimensão se abriu. Mas não significa permanência. A permanência está na sua obediência, no seu sacrifício. Anda no caminho do fogo. Andou no caminho do fogo? Suporta. Está lutando, está batalhando. Dói, sofre. Tu quer parar, a tua carne quer parar.
Mas você vai vencendo. Fala, eu vou alcançar o destino. Aí você alcançou o destino, agora sim. A sua classificação no reino do Espírito, ela muda. Você vai ouvir Deus falar uma palavra para você. Eu andei no reino do fogo, no caminho do fogo, até herdar o reino do fogo. Aí Ele me deu a revelação do reino do fogo. Aí dentro do reino do fogo, agora eu vou te mostrar algo para vocês. Eu conheci o Deus de fogo, eu vi o trono em chamas. Você entende a expansão, você consegue pelo menos pensar, imaginar, que se você pega nos profetas, você começa a ler a Bíblia, você vê que Enoque teve acesso a uma dimensão de um reino específico. Ele foi transladado aos céus. Mas aonde Enoque estava, que Jesus disse que ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que está no céu. Ele falou isso para Nicodemos, no livro de João capítulo 3. Ninguém subiu, a não ser o Filho do Homem que está no céu. Então, que lugar é esse que Jesus tinha acesso, que Enoque não tinha, que nem Elias estava ali? Ele falou que ninguém subiu ao céu, mas a Bíblia diz que Elias foi levado para o céu. Eu encontrei onde estava Elias. Ah, te achei. Tô brincando. O Senhor me levou em espírito no reino do fogo. Eu vi Deus em um trono no reino do fogo. Tudo lá é em chamas. Agora observa. Se você vai em Apocalipse capítulo 22, João encontrou uma dimensão do reino que ele vê o trono, águas que saem do trono, que tem um rio, ele vê a árvore da vida, ele vê tudo isso aqui, ele entrega tudo, ele está falando tudo para a gente ali. Ele não fala que o trono está em fogo, nem que o trono tem rodas. Mas agora você vai em Daniel capítulo 9, você vai ver que Daniel está vendo Deus sentado num trono de fogo, cheio de fogo, e rodas de fogo, o trono. Ainda tinha rodas de fogo. Porque Daniel, ele viu o Deus vivo na dimensão do fogo. João viu Deus vivo na dimensão da glória. O reino da glória. O reino superior a todos os outros reinos. As criaturas de Deus, elas foram feitas dentro de reinos específicos. Então, existem anjos que são seres totalmente de fogo. Existem seres que foram criados dos metais celestiais que saíram de dentro de Deus, e Deus criou esses metais e tirou desses metais para fazer certos tipos de anjos. Tem seres que foram tirados da água, como a própria terra, os próprios animais, inclusive você também. Os reinos são superiores às criaturas, porque as criaturas foram criadas dentro de reinos. E uma vez que você consegue alcançar uma dimensão de um reino, e pega a revelação dele, esse reino começa a se revelar para você, e Deus que está nesse reino começa a se revelar, o Criador, o soberano se revela ali, Jesus se revela ali para você. Aí a coisa muda na tua vida. Você fica falando do reino do Espírito, você fala do reino de Deus, mas você vai ter que entrar no reino de Deus. E o reino de Deus é diferente do reino da glória. Muitos de vocês têm acesso ao reino de Deus, mas poucos de vocês têm acesso ao reino da glória. Você não foi arrebatado, você não viu, não se revelou para você. Você não viu o Cordeiro assentado num trono de glória. Nem todos os anjos têm a sala do trono. Nem todos os anjos estão na sala do trono. Só os convidados, só os que podem entrar ali. Mas você vê que algumas criaturas têm acesso a certos reinos que outras não têm. Os seres viventes estão do lado do trono do Altíssimo. Serafins estão ali. Eles estão no pico mais alto, chamado Monte Sião. A Sião eterna, o reino da glória. Nosso pai, o apóstolo Davi Rebolo, ele fala uma coisa maravilhosa. Quando Deus levou ele para apresentar os céus, ele viu as dimensões que existiam dentro dos céus. Esses são reinos. Nós falamos dimensões, mas são reinos. Deus criou o reino das bactérias. As bactérias é um reino. Você vai ver bilhões de bactérias, de seres vivos ali dentro, que tem certas vidas, que tem uma atribuição para fazer alguma função na Terra. Até o reino das formigas, meu querido, tem um funcionamento ordenado. Ainda tem a formiga rainha ali dentro, meu querido. Até o reino das abelhas também, meu querido, é um reino diferente. O reino das abelhas não é o reino da formiga. E uma não fica invadindo o campo da outra, meu querido.
Será que vocês não conseguem perceber isso? Nosso reino aqui, no nosso país, o Brasil, não pode ficar invadindo o reino lá dos Estados Unidos, nem dá conta, nem toca lá. Lá é lá, aqui é aqui. Existem benefícios que estão dentro de um reino que não está dentro de outros. Existem benefícios que vocês alcançam no reino do som. Eu lembro quando eu estava dormindo, deitado, os anjos me chamavam e falavam, entra no reino do som. Eu ouvia a voz do Senhor, eu começava, começava a adorar. E... São transportes. Ele te dá uma unção, ele te dá atribuições para vocês usarem elas como canais de comunicação, até que vocês tenham a elevação nesses reinos. Então, se você tem um dom de línguas e você começa a usar ele efetivamente, daqui a pouco você vai ver que a tua língua começa a mudar. Tu já reparou que você ora de língua, você começa de um jeito assim, ó, meio cansadinho, mas ele te deu uma unção, e de repente começa a manifestar a unção. E você... Aí daqui a pouco manifesta o fogo. Fala a verdade, é ou não é o crente esquisito? É ou não é? É ou não é? Rapaz, eu fui morar lá, no condomínio lá em São Paulo. Eu estava no primeiro dia lá na casa. Aí eu tive uma visitação de Deus, algo de manhã. Só que foi tão forte que eu fiquei assim... A vizinha ligou para a portaria. E a vizinha falou... Ele está fazendo som de animais lá, muito alto. Aí eu fazer uma vergonha. Ela falou, ele está fazendo alguma coisa religiosa, mas de repente ele faz assim, sons muito altos de animais, de bichos lá. Eu falei... Faz parte da vida, né? Eu passei tantas vergonhas já. Mas agora, olha só. Quando você está falando de língua em certa dimensão, você está de um jeito. Quando cruza as dimensões e você entra num transporte, fala, um transporte. Eu falei para você, o espírito de adoração começa a manifestar no ambiente. Para quê? Para quê? Repete, fala sem medo. Para quê? Transportar a cabeça. Que é o Espírito de Deus vem pairar sobre você, ele vem sobre você para te influenciar, aí você entra em conexão com aquilo, com o seu espírito. E você começa para te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aí de repente você está lá adorando, daqui a pouco... Foi. É verdade, não é? Aí você foi. Tu esqueceu até do que você estava cantando. Eu estava lá em Alphaville, foi o segundo dia da conferência. Aí foi o dia que eu me antecipei, né? No horário, fui sacrificar. Aí tem uma dimensão de adoração. Aí estão adorando. Pá. Aí entrou a palavra, pregação. Aí aconteceu uma coisa. Aconteceu uma manifestação muito sobrenatural. Não sei se o senhor lembra, você estava nesse momento, que do nada, o zio da glória desceu na igreja. A igreja inteira estava no chão. Uns na cadeira assim, os outros, a maioria, tudo jogado nos corredores, entre as cadeiras, no chão, e ficou um mó tempão. E para mim conseguir fazer eles levantar. Eu falava várias vezes, gente, levanta, ninguém levantava. Gente, senta a cadeira, ninguém sentava a cadeira. Gente, fica de pé, ninguém ficava de pé. Eu falei várias vezes. Falei, pessoal, levanta, aguenta. Aí o pastor falou assim, apóstolo, é muito forte, eu não consigo levantar. Eu estou lá imerso, lá dentro. A igreja ficou imersa. Depois ficou um silêncio absoluto de que ninguém não conseguia falar mais nada. Eles não estavam mais ali.
Você lembra? Eu falei, que glória é esta? E as experiências, o Senhor falou assim, estou lavando eles. Ficou todo mundo no rio assim, ó. Esses são os mistérios porque nós estamos aqui hoje. Ele me ensinou a trabalhar no rio. Ele me ensinou a trabalhar no rio. Ele me deu uma habilidade nova para trabalhar no reino do fogo, então a coisa mudou, as dimensões mudou de administração do fogo. Eu posso impartir fogo? Eu posso impartir, mas quem te dá é Deus. Só se você quiser o caminho. Tem alguns que estão muito preparados para isso. Então, é incrível quando você toca na pessoa. Ela já é herdeira, ela já está em uma dimensão, já está lutando, já está sofrendo. E às vezes certas ministrações que eu faço aqui dentro da tua vida, elas são resposta de oração de meses sua. Você acaba recebendo aqui. Você nem sabe disso. Você vem nesse congresso, você vem para receber aqui dentro dessa conferência aquilo que você não estava conseguindo receber lá onde vocês estavam. Vocês têm que aproveitar quando vocês entram aqui dentro. Vocês estão me entendendo? Agora presta atenção nisso aqui. Quando você está dentro de um caminho de fogo, você consegue trazer fogo para as pessoas, você santifica elas na medida que você tem. Você dá a elas o Deus de fogo que você tem. Você transfere revelação, você imparte, você ora, você expulsa o demônio, é verdade ou não é? Mas chega uma hora que você vai herdar o reino. Fala, eu preciso herdar o reino. Você tem que receber as coisas agora com uma dimensão de herança, não só com uma dimensão de teste, provações ou transitórias. A unção que você tem, os dons que você tem, é uma fase transitória. E Deus quer que você continue. Ele falou assim, filha, é muito bem que você tem, mas você tem que continuar. Se você parar aqui, isso vai sumir da tua vida, você vai esfriar, você não vai aguentar. Continua. Aí você vai continuando. Você continua no caminho de fogo. Aí você alcança aquilo que nós chamamos de plenitude. Quando você entra na plenitude dos reinos, você começa o quê? A ter um nível de sabedoria que você não precisa mais de um livro para ler, para extrair alguma coisa. Você se torna um livro. Você só vai falar a sua pregação, suas influências, tudo que sai de você vem dos reinos onde você habita agora. Fala, é uma habitação, fala, nas dimensões do reino de Deus. Então, se você entender profundamente o dom de línguas, aí agora eu vou te ensinar uma coisa agora para você. Você fala em línguas em frequências, e de repente você vê que a língua mudou, correto? Aí está a língua profética, correto? Daqui a pouco você está falando línguas que não são sua, você está falando da língua do anjo guardião que está com você. E quando você começa a falar a língua dos anjos, você vê que muda, porque elas não são normais. Ela já não é normal, amém? Mas elas não são recorrentes. Você vê que aquilo não vem sempre. Aí de repente a língua muda e o seu jeito muda, né? Você fica estranho. Essa coisa esquisita aí, mas isso é de Deus. Aí, esse é o anjo seu. Com você. Agora você está se comunicando uma outra dimensão com os anjos e dentro de uma dimensão de um reino específico que você não estava até ali. Até aquele momento você não estava ali. Agora você já se encontra no lugar. Queira você ver ou não, você já está em outro lugar. Então, quando vem certas dimensões da glória, eu sinto a dimensão da glória. Glória. Quando a glória chega, santo, 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 eterno, glorioso. Os altos louvores ao eterno, e de repente começa a ver o trono da glória. Aí já me vejo diante do cordeiro. E fica ali, ó. Aí eu ouço coisas elevadas. Mas quando eu entro no reino do fogo, eu vejo os anjos de fogo, eu vejo labareda de fogo, eu vejo coisas tremendas, eu vejo libertação, eu vejo várias coisas ao mesmo tempo. E xarabateria até aqui, atalaga. Você está entendendo como nós somos sobrenaturais? A unção, ela traz um nível de transformação na sua vida. Isso é muito bom. Mas o fogo é a semelhança do Altíssimo. Ele não só traz transformação, mas transfiguração. A sua natureza muda para uma natureza de fogo. O DNA do fogo vem em você. Um dia eu estava no monte acampado, uns 5 dias, que sabe que você estava lá. Não sei se você estava lá com a gente. Eu tive uma experiência, o Senhor fez entrar, eu entrei dentro do meu próprio DNA, eu vi o meu DNA por dentro. Abri a estrutura do meu corpo, eu via. Entrou um fogo dentro do DNA e mudava as moléculas do meu DNA. E o Senhor falou assim, o fogo agora está dentro do seu DNA. Está fisicamente em você. Então como é que você acha que eu suporto tantas horas, pregar tantas horas, ministrar tanto poder e ficar pleno, e ser pleno? Porque o corpo já está em uma dimensão.
A alma já está em uma dimensão. Porque muitos não suportam a palavra no altar. Eles pregam, mas eles vão contra o que eles pregam. Não passaram pelo teste de fogo primeiro. Tu já viu quando Deus vai te colocar em uma obra para fazer alguma coisa específica, de repente você começa a passar uma aprovação naquela semana sinistra? É ou não é? Sério? Fala sério, estou falando com todo mundo aqui, é verdade ou não é? Cara, um negócio vence nisso, aí daqui a pouco Deus te coloca para fazer algo. E Deus começa a te usar, as coisas começam a mudar ao seu favor, portas começam a se abrir, situações começam a acontecer. Você estava no teste de fogo. E os seus inimigos, eles vêm ali. O diabo, ele sabe quando você está numa dimensão do deserto. Ele aproveita a oportunidade para tentar você ali dentro. Porque é o momento que Deus está te expondo no deserto. E o diabo, ele vem ali exatamente no momento que você está sendo exposto. Porque o Pai começa a transformar você, o diabo vem exatamente ali para te tentar. Então, quando Deus começa a te transformar, Ele vai entrar no processo, teu inimigo chega. Não vai ser fácil para você, não. Papai está te transformando para a tua elevação. É ruim, eu vou tentar, vou ver se você está bom, vou pisar no teu calo. É desse jeito mesmo. É desse jeito, e vou te falar mais para você. Deus fala comigo, uma nova glória está chegando. Eu falei, opa, peraí, a guerra está chegando. Você falou, vou te transitar, vou fazer isso aqui. Eu não fico tão feliz assim não, meu filho. Aí já começa, vai para o monte, fica 5 dias, vai para o jejum, vai para isso aqui, suporta a guerra, suporta isso aqui. Aí começa a vencer tudo de novo, Senhor, parece, tudo em cima de mim de novo. Suporta, mas é rápido, Senhor. É rápido. Mas é intenso. Agora, se você quer um aceleramento da tua vida a partir de hoje, suporte a intensidade que o fogo vai vir sobre você. Então, vou fazer uma pergunta. Você quer um aceleramento de Deus na sua vida? Aí depois fica chorando para o pastor na igreja. Aí, ontem eu estava pensando assim. Vamos no fogo ali, ó. Ontem eu estava pensando assim, ó, posso falar uma coisa interessante, né? O profeta é o arquiteto. Não, é o... Como é que é a sua profissão mesmo? Não, arquiteta. Isso. E o apóstolo é o engenheiro, tá certo, isso aí. Aí, quem é o mestre? O mestre é o mestre de obra. É o que manda, que ensina como fazer as coisas. Ah, foi, então quer dizer que o pastor e o evangelista é os pedreiros. São os que mais trabalham. Tem que trabalhar, mano. Você é evangelista, pastor evangelista tem que trabalhar. Pedreiro, ó, tem que levantar. O apóstolo vai dando, ó, já passou para o mestre de obra, o mestre de obra está ensinando. O mestre só fica ensinando lá, né? É o pastor que tem que ir lá, né? Coloca o tijolo. Aí o evangelista, vamos lá buscar a ovelha. Está preparado para o fogo? Amém. Tinha tanta coisa, mas acho que está aqui. O horário já excedeu. Vou te abençoar agora, você no reino. Amém, amém? Amém. Temos muitas coisas para alcançar nesse dia ainda. Coisas gloriosas e prodigiosas estão chegando aqui dentro. Você viu o que eu ensinei para você desde manhã até agora? Eu estou fazendo só um reassentamento. Eu queria ser o mais possível simples com você aqui. Na verdade, eu queria ficar até mergulhando na dimensão da adoração hoje. Porém, eu tenho que te abençoar, eu tenho que te ensinar às vezes um pouco. Abre sua mãozinha. Por que você fechou o olho? Você sabia que às vezes eu quero ministrar em você, você está de olho fechado, você não me ouve? Eu estou falando com o pessoal, filheiro, abre o olho, não abre o olho. Vai, bora no outro. Você tem que olhar para mim. Amém? Ok. Amém? Amém. Eu já vou liberar vocês têm alguns minutinhos para beber do Espírito, tá? Tá bom? Amém. Ok, então tá bom. O Espírito vai se mover, vai pegar primeiro o pessoal daqui. Aí quando começa a cair aqui, se você está dentro do Espírito, já cai sobre você aí. Amém, amém? Você sabia se uma pessoa, eu soltar uma palavra do reino do Espírito para uma pessoa, se tiver outra pessoa em conexão, em frequência, ela pega aquela mesma palavra? Essa palavra para mim também, tu quer roubar do outro ainda?
Eu já vi várias vezes isso acontecendo. Eu tô chamando o irmão para mim, esse irmão aí. Aí o outro entra na frente e pá. Você tá perto do Adriano, pastor Adriano aqui, peraí. Você vai correr, o anjo vai te fazer correr. Fuego. Fuego. 100 litros. Abre o corredor aí, hein? Você vai beber do Espírito. Isso é fogo. 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 6, 4 na frente. Pega! Senhor, os anjos começam a mover eles na terra agora. Recebe o fogo. Os anjos vão começar a pegar fogo nos pés deles. Se movam com os anjos agora. Hey! Corre, 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 corre. Mais fogo, mais fogo. Chega aí, pastora. Fogo e vinho, Sônia, ajuda ela aqui rapidinho. A mesma unção que tá sobre ela vai pegar vocês duas aí, ó. Ah, já que você foi, recebe também, ó. Ó, você foi passar logo aqui, varão de fogo. Vocês vão poder mergulhar nesse rio. Tá acontecendo algo aqui, ó. Aqui, ó. É a esposa do pastor Moisés aí, ó. Ó. O que aconteceu? Me tira daqui! Foi. Quem imaginaria, hein? Cheio do espírito aí. Fogo. Fogo. Faça fogo. Pega o fogo. 200 litros.
meus levitas, meus levitas. Ai. Vamos ver se ele corre com o anjo. Não aguentou, não aguentou, não foi. Mais 100 litros. Vocês querem aqui? Vocês querem? Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Escolomou-se que ele viu istologia. Escabidra olohaia da coisa. Obrigado, Jesus. E tá pegando fogo. Fogo, 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 fogo. A alegria do Senhor é a nossa força. Cadê meus levitas, meus levitas? Fire! Mais fogo. Oh, Jesus. Oh, maravilhoso, Jesus. Olha o pequeno profeta aqui. Fogo aqui, ó. Fogo. Vinho novo. Speed de alegria. Olha aqui, carregando, carregando, carregando aqui, ó. Alguém vai correr. Fire! Fogo! Zobê, vai ajudando, sério. Vocês querem fogo aqui? É hora de beber vinho novo. Oh,
descendo neste lugar. O vinho novo está descendo neste lugar. O vinho novo está descendo neste lugar. O vinho novo está descendo neste lugar. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Está descendo neste lugar. O vinho novo está descendo neste lugar. O vinho novo está descendo neste lugar. O vinho novo está descendo neste lugar. Oh, glória. 200 litros. 300. Pega! Glória. Oh, glória. Vai empregado, vai ver. Oh, glória. Muita unção está descendo neste lugar. 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 Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Óleo de alegria está descendo neste lugar. Óleo de alegria está descendo.